Então, já tive alguns questionamentos sobre a minha primeira apresentação sobre o meu estudo do Farol da Certeza, do Mipan Rinpoche, e aqui eu vou tratar de algumas dúvidas que surgiram em torno desse primeiro vídeo de apresentação que eu fiz do livro, e algumas ideias também que eu tive sem necessariamente ter pergunta, mas que quando eu fui preparar o material para publicação eu também lembrei alguns detalhes. Vamos pedir o cartão, pessoal, é só mandar o endereço para esse e-mail aqui. Eu tenho bastante ainda para mandar. E quem quiser fazer uma contribuição, tem esse outro endereço aqui, que tem informação bancária, informação de PayPal, me ajuda bastante. Você não tem ideia de estar resolvendo a minha situação esse mês. Eu espero que em breve eu possa começar a pensar em evento e pensar em viajar de novo, né? Pagar meus boletos e ir em frente. Teve a promoção da Amazon agora de 3 importados por 2, pelo valor de 2. Eu sempre uso essas promoções e esse mês foi uma promoção que eu não pude participar e pegar um livro de graça. Tinha que comprar 2, né, para ganhar um de graça. Então, não aconteceu dessa vez. A primeira pergunta diz respeito, assim, tem a palavra Dzogchen na capa desse livro, né? Então, esse não é um texto... E, né, Pinheiro, você vai falar de Dzogchen? Como assim, né? Você não tem autorização nem para falar do Shravakayana, você não tem autorização nem para falar... Eu não tenho nem licenciatura, né? Eu não tenho autorização nem para falar da filosofia que eu estudei, né? Não posso ficar falando nem do Kant, nem do Hume aqui, porque o MEC não deixa, né? Então, muito menos ainda com relação ao budismo. Mas aí eu me meto e falo, né? Mas aí então falar do Dzogchen, que é uma coisa que tem que ter uma autorização muito específica, e esse texto não é muito, né, um texto muito elevado para ser tratado dessa forma, sem transmissão oral. Então, eu estou me justificando com base num comentário que tem no site da Rigpa Wiki, que diz assim, ó, de forma alguma é necessária uma iniciação para estudar esse texto. Porém, uma vez que as visões do Dzogchen são discutidas, e também há uma certa terminologia de Dzogchen, alguns professores dizem que é necessário ter um lung, né, a transmissão oral do texto para fazer o estudo desse livro. Bom, eu recebi essa transmissão oral, né? E eu, assim, não recomendo vocês pegarem essa transmissão oral de qualquer pessoa como eu, mas qualquer pessoa que recebeu uma transmissão oral pode conceder uma transmissão oral. Evidentemente que a gente vai pegar a transmissão oral de quem de quem é um grande praticante e quem tem capacidade de ensinar o texto e assim por diante, né? Então não é comigo que a pessoa vai pedir uma transmissão oral, mas estritamente falando, quem recebeu a transmissão oral pode dar a transmissão oral, né? Mas outros professores, daí vem o ponto que eu vou usar para poder fazer o estudo desse texto, dizem que a transmissão do Vajrayana e do Dzogchen não são discutidas nesse texto porque não há nenhuma explicação de como fazer essas práticas nesse texto. Nenhuma explicação de como fazer prática do Vajrayana e nenhuma explicação de como fazer prática do Dzogchen. Então, eles consideram que é um texto que pode ser estudado por qualquer um. De forma geral, na tradição dos meus professores, mesmo textos que podem ser estudados por qualquer um, é melhor pegar uma transmissão oral. Então, o compromisso que nós vamos fazer aqui é o seguinte: assim que vocês puderem receber a transmissão oral desse texto de um professor qualificado, vocês peçam essa transmissão oral e recebam essa transmissão oral. É isso que eu posso dizer, assim. Vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a linhagem, vai ser bom para vocês, e eu recomendo, mas eu acho que a gente pode seguir essa dúvida aqui. E o Mipan Rinpoche, ele tem muitos trabalhos nesse sentido, então não é o primeiro texto dele que eu vejo que tem essa ambiguidade de estar tratando de uma coisa muito profunda, mas ele é mais aberto, porque ele tem umas certas restrições que ele conseguiu. Algumas vezes, a impressão que eu tenho, e aqui eu vou ser bem explícito, e vou dizer que eu acho que eu estou certo nessa minha intuição, e que eu acho que é isso mesmo. O Mipan Rinpoche, em vários ensinamentos e práticas dele, ele monta todos os dominós ali da prática. Depois, quando você recebe a transmissão oral, recebe a iniciação, você recebe, às vezes, a palavra-chave que vai desvelar o sentido daquilo para você. É como bater naquele primeiro dominó e, assim, rapidinho, tudo é claramente compreendido.
Então ele trabalha com um pouco isso, a gente vai estudando, preparando esse display de dominó, essa exibição de dominó aqui, né, que eles põem um na frente do outro, assim, e depois tu aperta e vê aquela coisa toda, cai por tudo que é lado, assim, né? Então eu sei que o Chuva de Bênçãos é assim, o Chuva de Bênçãos ele tem uns pontos-chave que abrem a prática, né? Então tem gente praticando aí há anos, eu não tenho a menor ideia. Então, se a pessoa, né, entra na tradição, conversa com os professores certos, aquilo, aquilo vem de outro patamar, assim, de prática. E está lá nas mesmas palavras que qualquer um pode ler. Só que se abre, se descortina um sentido muito mais profundo, né? Então o Vajrayana, em geral, ele é assim, ele funciona dessa forma. Mas em particular, o Mipa Rinpoche, ele opera nesse sentido, assim, de trabalhar muito com o relativo, ensinamento intelectual e etc. Esse ensinamento intelectual, ele é todo alicerçado e ligado ao sentido definitivo que está nas transmissões que eles chamam Pith Instruction, né, na instrução direta dos professores, quando eles falam certas coisas que são chave para a prática que, né, ou, às vezes até é por sinais, por alguma circunstância que o professor cria, enfim, quando ele dá a transmissão, né, mente a mente, ou por símbolos, ou oral, através de uma frase, quando ele dá essa transmissão, aquilo se abre de uma forma extraordinária, né? Então, esse é o comentário que eu faço com relação a esse primeiro ponto desse texto, precisar de autorização para estudar. Aí, não é todo texto que é assim, porque alguns professores, algumas pessoas falam, já que isso existe, todos os textos são assim. Não, tem muitos textos que não devem nem olhar, nem ler duas frases, que vai gerar problema se a pessoa não tem os pré-requisitos necessários. Esse texto aqui, ele trabalha com, ele é todo fechadinho, não adianta, não tem como fazer spoiler nele. É o que está dizendo ali no Rikpa Wiki. Então ele não vai dar problema de spoiler. Tem o meu vídeo sobre spoilers do Dharma, eu explico o que eu estou querendo dizer com spoiler do Dharma aqui. Ligado a isso, a pessoa também perguntou, mas esse texto não é muito difícil, né, para esse momento no Brasil? Não tem ninguém capaz de entender isso, nem eu, né? Então, mas uma coisa que eu sempre fui assim, e né, na filosofia também ouvi um professor falando, não tem água rasa na filosofia. Você não consegue chegar na filosofia e treinar gradualmente no entendimento daquelas ideias todas filosóficas. Algumas coisas, lógica, etc., pode criar um sistema didático para ensinar, né? Mas de forma geral, a matéria filosofia, a matéria Dharma, assim, ela não é acessível, ela não tem, ela não é desenhada de forma a necessariamente ser acessível de uma forma gradual, né? Então, pelo jeito o Mipa Rinpoche, porque ele escreveu esse texto com 9 anos de idade, né? A gente não trabalha com essa coisa de pegar uma coisa simples e depois gradualmente para uma coisa complicada. Eu sei que eu sou assim, que eu não sou assim de pegar uma coisa simples, ou seja, sou assim de já me atirar no que é complicado, porque foi assim que eu aprendi inglês. Eu aprendi inglês lendo literatura vitoriana e estudando coisas que não seriam indicadas para quem está iniciando em inglês e computador também, né? Então eu gosto de pegar às vezes meus próprios programas são assim, né? Eu já perdi o fio da meada, eu não faço anotação e eu chego naquilo como se aquilo fosse um mistério para mim, assim, né? Eu abro para mexer uma linha, eu tenho que lembrar tudo que e esse tipo de atitude também me ajuda a lidar com programas de outras pessoas, porque se eu abro aquilo para descobrir o que está fazendo cada coisa, eu já tenho essa habilidade de penetrar na coisa pronta, assim, né? Então isso é uma característica que eu tenho e eu acredito que algumas outras pessoas têm essa característica também. E quem não tem, bom, ou procura outro material para estudar com outra pessoa, porque eu preciso me dedicar às coisas dessa forma, assim. Pegar algo que é difícil, desafiador, mesmo que não vai ser perfeita a minha apresentação, o meu estudo, né, com relação a isso. Mas na verdade, eu ia dizer, a pessoa vai procurar, mas aqui no Brasil também não vai achar mais nada, talvez, nesse sentido, parecido com isso, em torno de Madhyamaka, o que for, por muito tempo, talvez. De vez em quando aparece alguma coisa, não é uma coisa que dura muito tempo. Então, não sei se eu posso dizer vai procurar outra coisa, né, mas então espera alguma outra coisa. Tá, outra coisa que eu pensei, assim, é que eu fui olhar no dicionário a palavra coalescência, porque eu achei, tão bonito que ele está usando esse termo para falar dessa união de vacuidade com aparência, né? E eu pensei, isso quer dizer uma coisa assim, realmente, porque coalescência deve ser uma história de que as coisas não
não eram separadas desde o início. A gente está falando em dois aspectos de uma mesma coisa que, né? Mas não. A palavra coalescência são coisas díspares que daí se misturam e viram uma mesma coisa. Então, a gente vai tratar disso quando vier o texto. Eu acho que a palavra coalescência não é boa. Se é isso que quer dizer essa palavra. Ela é boa no sentido de que a gente não entende o sentido dela. Eu li todo o texto sem olhar no dicionário, e daí eu pensei, bom, eu já atribuí o sentido correto à palavra coalescência, né? Mas agora eu fui olhar no dicionário, está dicionarizado em inglês e português, como essa mistura de coisas díspares. Então isso não é isso. Pelo menos não nesse nível de vacuidade e aparência, não nesse nível de Sutra e Tantra, não nesse nível que a gente está falando aqui dentro desse texto. Então a gente vai começar desafiando ele é maravilhoso de várias formas, esse tradutor, o Petit, ele realmente entende o que ele está falando, mas talvez esse termo realmente não seja o mais perfeito. Talvez eu esteja me adiantando, ele já tenha discutido isso dentro do livro, né? A gente vai ver isso. Eu me lembro dele falar qualquer coisa sobre essa terminologia que ele usa e defender um pouco o uso desse termo coalescência ali nesse contexto. Normalmente se usa o termo união, pode usar o termo inseparatividade, inseparável, né? Não, nesse contexto aqui, a palavra coemergência tem um sentido técnico. Nesse sentido aqui, nós não estamos falando de coemergência, que tem o mesmo problema básico do termo coalescência, né? Aqui a gente vai falar sobre por que talvez esse termo não se aplique. Depois tem também essa questão que talvez eu vá usar de um jeito ou de outro, mas o livro eu sei que ele usa verdade relativa e verdade absoluta, né? Então, o ranço de filósofo, a gente não fala em verdade relativa na filosofia, isso é um contrassenso. Então, o que a gente está querendo dizer no Dharma, quando a gente fala a verdade, é que a verdade aqui não é proposicional, a gente está falando de realidades. Então tem um aspecto relativo e um aspecto absoluto, né? A gente não está falando de uma proposição que tem um valor relativo de verdade e uma proposição que tem um valor absoluto de verdade, né? A gente não está falando disso. Talvez eu siga a convenção do Dharma, que é usar a palavra verdade, que é mais uma verdade assim, é a palavra verdade no seu sentido por extensão, que é fato, né? Então, o fato relativo e o fato absoluto. A coisa relativa e a coisa absoluta. E não no seu sentido técnico proposicional em filosofia, que é o valor de uma afirmação, né? Então, se uma afirmação corresponde aos fatos, ela é verdadeira. Se ela não corresponde aos fatos, ela é falsa. Então, nesse sentido, não pode haver uma relatividade, né? Então, o que a gente está discutindo aqui não é o relativismo, porque isso é relativo às ignorâncias dos seres, e o relativo, ele é, no sentido último, todo ele falso. Então a gente está falando de perspectivas que são, num sentido definitivo, falsas. Aí, claro, dentro do relativo a gente pode ter o relativo válido e o inválido, né? A gente pode ter o relativo normal e o invertido, né? Como fala o Tenlenor Rinpoche. Mas a gente vai entrar nesses pontos, então é só um detalhe. São essas 4 questões que surgiram só. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Quenetirezi uma Tenjinja Soiza Pekaja Produtendioti. Om Soati, Diamante Penedira Sawa, Concha dos Zeus Etai Bai Médio no Jutru Piamani Jogi Sasunda do Tendioti. Time Quene Pema Sambal Sasura Gente Seno Pai Garde Anjo Jugu do Pecu Coisa Destintes em Dashinjo. Chigmeto Jutru Panangue Wancha Tungondo Pateno Muyengue com Pamalora Sanelundo Tileta do Tendioti. Pemeja Sum Pemeris Uji Pemeta Lati com Zizuruan Pemancho de Droma de Soji no Nibe Melunde do Dioti. Nenjoane Chimpote Paiuri Nebadan de Basipechambundan Conseja Sentendioti. Que são Sanjeguru Rinpoche do condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da poça só deve só tinge lá do sushi não se mueve de chuva dançam balão de do partingelo uma rumba zaguru pema cd rum que loja som de loite alien sa som de papel do jusho sung não guarda miral do sungele show